Mas quando eu tenho medo de vender extra, eu tenho medo de chatear o cliente ou de perder o cliente, ele pensar, meu Deus, esse cara só quer vender. Cara, se o cliente achar que você só quer vender, é porque você fez o processo de venda extra errado. Porque é sobre isso que a gente vai falar, sobre dinheiro, né? Sobre ganhar mais, sobre fazer mais, sobre viver melhor, através da nossa arte, através da nossa paixão, através daquilo que a gente acredita que é a fotografia. E hoje eu vou te ensinar como você vai vender mais para o mesmo cliente, mesmo que pareça que o seu cliente não tem mais dinheiro, mesmo que pareça que ninguém na sua cidade paga mais caro pelas fotos, mesmo que tudo aquilo que você pensa são crenças, e eu vou quebrar elas de vocês na aula de hoje, provando isso para vocês e ensinando como vocês podem vender fotos extras e ganhar mais dinheiro com os clientes que você já tem e não com novos clientes apenas. Existem uma mistura muito grande por parte dos fotógrafos, que é misturar o que é venda extra do que é pós-venda. A gente tem que dividir isso. Por quê? A venda extra é aquilo que você vende de forma extra para o cliente que já é seu cliente. Então ele já te contratou, ele fechou um trabalho com você, você fechou o pacote por X e no final, ao entregar o seu trabalho, ao mostrar o seu trabalho, por algum motivo você consegue fazer vezes 2, X vezes 2. Isso chama venda extra. Pós-venda é o que você faz após a venda, após a entrega daquele trabalho. Então, por exemplo, eu fechei um trabalho com um cliente, ele me pagou e tal, e depois ele volta para me contratar mais vezes, ele me contrata mais uma vez. Então isso é o que a gente faz no pós-venda para fazer ele te contratar mais vezes. Vou te dar um exemplo. Quando você entra num restaurante, você pede quanto custa o buffet livre, e ela te fala, custa R$50 o buffet livre, você vai almoçar lá, primeiro o garçom que chega lá, a primeira coisa que ele te pede é, e aí, quer tomar alguma coisa? Um refri, uma água, um suco, uma cerveja, uma caipirinha? Quer beber alguma coisa? Nesse momento ele está fazendo venda extra, ele está vendendo algo extra ao valor do buffet. Eu estou lá dentro, ele está vendendo algo extra para mim. O pós-venda é o que ele vai fazer se ele me entregar um bom resultado e eu no outro dia voltar ao restaurante, pisar novamente lá. Então ele fez um bom pós-venda, ele melhorou esse pós-venda depois do trabalho, né? E fez com que eu voltasse lá mais vezes no restaurante. Faz sentido? Por que é que você precisa vender fotos extras? Porque eu, alguns, acredito que você tenha que vender fotos extras. Primeiro, quando você vende extra, você está vendendo e botando dinheiro no seu caixa que é puramente lucro. Como assim? Para pensar. Você foi contratado, você já fez o trabalho, você já editou as fotos, você já fez tudo que você prometeu que ia fazer. Então os seus custos já todos foram. Se você vender agora, o que você vender além é tudo lucro. É quase que 100% de lucro. Então a venda extra é um potencial gigantesco, não só para aumentar o seu faturamento, mas para aumentar a sua lucratividade. Esse é o caminho, aumentar a sua lucratividade. Dessa forma, você pode passar a trabalhar bastante e ganhar muito, ou você pode, se você não quer trabalhar tanto assim, trabalhar menos e continuar ganhando mais. Só que se você quer chegar nos 10 mil reais de faturamento, é uma obrigação você vender fotos extras. E eu vou te explicar por quê. Porque muitos fotógrafos têm medo de vender fotos extras. Só que ele é o poder. Isso aqui é um ensaio que eu fiz há um tempo atrás. Aqui tem um printzinho de um controle financeiro que eu entrego para o meu cliente, né? Então tem aqui as descrições. Um ensaio fotográfico, na época eu cobrei R$1.900 dela, um ensaio fotográfico, de 1 hora e meia o ensaio, R$1.900. E aí depois, isso foi o que eu vendi para ela, tá? Então assim, ela não ia fazer festa de 15 anos, a festa, no lugar da festa, ela, se eu não me engano, ia fazer uma viagem, talvez para Disney, não me recordo bem para onde, e ela só fez o ensaio fotográfico. Só que depois do ensaio, eles gostaram muito da experiência, gostaram muito das fotos. Eu, com técnicas de venda, né, tem uns segredinhos muito legais, mas levei o meu álbum para ela e tal, uns álbuns de mostruário, mostrei para ela, eles ficaram com muita vontade. Logo, consegui vender este álbum 30 por 40 aqui com 20 fotos, né, ou seja,
com 20 fotos e cada foto que eu cobro nesse álbum aqui é R$25. Então R$500 eu vendi o álbum inicial para ela. Isso lá no dia do ensaio mesmo eu vendi para ela. Por quê? Tem algumas estratégias que no meio do ensaio, no final do ensaio, eu faço algumas coisas para conseguir criar desejo na cabeça das pessoas e que elas queiram comprar esse álbum e não só eu queira vender. E aí, depois de a gente ter fechado esse álbum aqui no dia do ensaio, o que é que eu fiz? Na hora de diagramar o álbum, eu não consegui selecionar apenas 20 fotos. Nós selecionamos 20 fotos, mais 54 outras fotos. Ou seja, fotos extras dentro do álbum. 54, o mesmo valor, né? Porque são R$25 a foto. Então você pega R$25 vezes 54, dá R$1.350. O pacote inicial era R$1.900. Nós fomos para 3.800. Você tá vendo que eu basicamente dupliquei o meu valor? Então eu vendi inicialmente para ela 1.900 e depois eu vendi mais 1.850 no valor de um álbum, que inclusive é este álbum que tá aqui, ó, é este álbum aqui. Então eu vendi mais 1.850 reais este álbum aqui. Tudo que eu fiz aqui foi basicamente lucro limpo. E talvez muitos de vocês neste exato momento estão pensando assim, mas Kunz, eu tenho a impressão que venda extra é lograr o cliente. Eu sei que muitas pessoas têm esse sentimento, muitos fotógrafos têm esse sentimento, mas eu vou te falar uma coisa. Quando você foi no posto de gasolina a última vez abastecer seu carro, você não foi pagar e ao redor do frentista, é muito louco aqui em Cara Café, porque tem o frentista, ao redor do frentista é tudo cheio de coisa para comprar. É chiclete, é cigarro acho que não tem mais agora, cigarro é mais lá no fundo, mas tem chiclete, tem chocolate, tem de tudo um pouco na frente para você ficar com vontade, né? Para comprar outras coisas. Quando você vai na farmácia, não te pede o quê? Gostaria de mais alguma coisa? Quando você entra num restaurante, a primeira coisa que o garçom te pede, quer beber alguma coisa? Todo mundo está te vendendo extra o tempo todo, e você não está nem reparando. Você não acha que eles estão te logrando. Porque se o garçom não te oferecer uma bebida quando você sentar no restaurante, você vai xingar o garçom porque ele esqueceu de te atender. Logo, você vai ficar brabo com ele se ele não te fizer venda extra e não quando ele faz venda extra. Então a gente tem que destravar essa mentalidade. Todo mundo vende extra para você e só você que não está vendendo extra para o seu cliente. Então, se você não está vendendo extra para o seu cliente, você está fazendo algo errado. A primeira coisa que eu quero falar, mas o meu cliente não compra extra. Tudo bem, porque provavelmente você está cometendo um erro, ou na hora de vender, ou antes de vender, ou até antes de fazer orçamento, ou na hora de fotografar. Tem alguns pontos que você pode estar errando. Entenda, não é 100% dos clientes que vão comprar extra de você. Esse é o primeiro passo. É todo mundo que entra num restaurante e toma alguma coisa? Não. É todo mundo que abastece o carro e compra alguma coisa? Não. Não é 100%. Não existe 100% em nada na venda. Quando você entende essa logística, você começa a medir isso e você começa a olhar para a porcentagem de quantos você vende. E aí você começa a virar um empreendedor. Quando você olha e começa a metrificar, começa a olhar as coisas com números e sem sentimento. Lograr o cliente é você ter um trabalho de bosta. Ter uma foto de bosta. O que é uma foto de bosta, galera? Para você não se ofender. Mas uma foto de bosta para mim é uma foto que o seu colega fotógrafo faz também, que o seu concorrente fotógrafo também faz, que muitas pessoas na sociedade fazem. Você faz a mesma foto que eles, você está fazendo uma foto bosta. Isso é lograr o cliente. É cobrar para o cliente por fazer uma coisa igual a todo mundo. É querer cobrar mais caro por fazer um trabalho igual a todo mundo. Lograr o cliente é você vender algo pirata, uma cópia, como se fosse original. Isso é lograr o cliente. E tem muito fotógrafo que faz isso. Ele copia dos outros fotógrafos e tenta vender para o cliente como se fosse algo inovador. Isso sim é lograr o cliente. Isso sim é mentir. Agora, você fazer um trabalho legal, mostrar para ele de forma íntegra, honesta, e fazer o cliente querer comprar mais de você, isso não é lograr. Isso é bem o contrário. Isso é fazer o cliente virar o seu fã. Isso é fazer o cliente olhar e dizer assim, meu Deus do céu. É que nem o cabeleireiro da Diana, que vai lá, a Diana vai só cortar o cabelo, sai de lá com corte de cabelo, com mecha, não sei do que dos cabelos, e o dobro do valor investido em shampoo, em condicionador, em hidratante e tudo aquilo para deixar o cabelo mais bonito ainda do que já tá. Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que é lograr o cliente uma coisa, que é vender mais para ele, só que às vezes a gente está logrando ele quando a gente entrega um trabalho de bosta, um trabalho comum, um trabalho medíocre.